Olá, pessoal, tudo bem por aí? Bom demais, né? Então, tá bom. Tava falando aqui pro meu amigo que eu senti que as matérias que a gente vai trabalhar hoje vão estar na prova de vocês. Não, de vez em quando eu sinto umas coisas que acontecem, viu? Viu? É sério. Eu sou um pouco sensitiva, meio bruxinha. Mas é, como eu estava falando aqui, primeiro a gente separa as questões que a gente vai abordar no curso. O curso pede que a gente entregue essas questões numa data, né, indicada lá previamente. E aí, de lá para cá, eu sempre pego as questões que eu vou trabalhar na aula seguinte, fazendo alguns comentários, pensando em coisas que eu gostaria de falar na aula. Eu fico receosa de não me lembrar de falar sobre um determinado ponto que pode ser relevante. E aí eu faço as anotações. E aí, na hora que eu estava fazendo, eu falei, gente, tô achando que isso vai cair. Então, assim, pedir a Deus para iluminar, para realmente fazer intervenções que façam de mim instrumento de conhecimento, né, trazer para vocês aí informações que sejam importantes para vocês na hora da prova, né, para fazer valer o esforço de todo mundo que está aí nessa luta, né, de vocês. Vocês estão aqui, vocês escolheram estar aqui, é porque vocês estão nessa trajetória de luta. Então, bora lá. O ar tá ligado? Me deu uma coisa, eu não sei se pode ser a menopausa também, mas. Hã? Tá ligado? Mas vocês estão sentindo calor também ou não? Pode. Porque assim, vai saber, né? Eu não tô na idade certinha, mas tudo pode acontecer, né? Tá? Eu tô sim? Eu tô falando aqui. Ah, porque eu não sei se tá na menopausa, é ele. Não, tá sim. Tá sim. Mas na verdade, ele quis dizer que tá calor. Mas eu não podia perder a piada, né? Claro. Então é isso, meus amores. Na aula passada, a gente abordou alguns temas, né? A gente falou, por exemplo, sobre questões relacionadas à morfologia e também à sintaxe, bem direcionadas para aquilo que a FGV costuma cobrar. Então, relembrando, nós falamos sobre a questão relacionada à divisão dos adjetivos de acordo com aquilo que é o entendimento da banca FGV. E aí eu mostrei para vocês a parte da matéria que ilustra aquilo que realmente é cobrado com uma frequência muito, muito grande nas questões recentes da banca FGV. Então, a gente falou sobre os adjetivos de relação, de qualidade, característica e de estado. Depois que a gente fez um exercício sobre esse tema, nós também falamos sobre outros temas. Nós falamos sobre questões relacionadas à semântica, falamos sobre o valor de oposição, o valor de adversidade, que pode ser apresentados por palavras dentro de um mesmo contexto. Depois, a gente falou sobre um outro tema muito cobrado pela banca FGV, que tem relação com a distinção entre aquilo que nós classificamos sintaticamente como complemento nominal e como adjunto adnominal. E aí, nessa parte da matéria, além de eu mostrar para vocês a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal e ter apresentado exemplos, eu também falei sobre o adjunto adverbial, que nada mais são do que os advérbios e locuções adverbiais classificados no âmbito da sintaxe. E aí eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a classe dos advérbios, mostrando que eles são modificadores de adjetivos, de verbos, de outros advérbios, de outras orações inteiras e que são capazes de expressar essas circunstâncias que estão aí de vermelho: tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Fizemos algumas análises de frases para identificar advérbios que são de intensidade, modificam adjetivos, como na frase eu estou animada. Falamos sobre o advérbio que pode modificar o verbo, expressando noção de modo, como na frase eu ando devagar. E falamos também sobre o advérbio que modifica o outro advérbio, como acontece na frase eu ando muito devagar, em que o muito intensifica a palavra devagar, que já era um advérbio de modo que se refere ao verbo andar. E no último exemplo, um caso que cai menos em prova, mas que eu deixei para ilustrar
que acontece quando uma palavra modifica a oração inteira, como é o caso de amanhã, que expressa uma ideia de tempo em relação à oração organizada em torno do verbo conversaremos. Depois a gente falou, né, sobre as possibilidades de se classificar a palavra como advérbio ou então a expressão como locução adverbial. E aí eu deixei para vocês no slide todas essas palavras e expressões que servem para exemplificar alguns tipos de locuções e advérbios e sugeri que vocês lessem isso antes da prova, tendo em vista que a FGV gosta muito de cobrar palavras que a gente usa com menos frequência, exigindo que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado em relação ao português mais culto, mais erudito, tá? Falamos também sobre outras locuções adverbiais, que são expressas apenas por expressões. Uma palavra só não é capaz de expressar companhia, nem causa, nem meio, nem instrumento, nem fim. A gente só consegue expressar essas circunstâncias por meio de uma estrutura chamada morfologicamente de locução adverbial e sintaticamente de adjunto adverbial, que a gente já está cansado de saber, é a roupinha chique dos advérbios e locuções adverbiais quando eles chegam à festa da sintaxe. Não é isso? Falamos, então, sobre complementos nominais, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais. Fizemos essa questão número 3 e fizemos uma outra questão sobre o tema, né, uma questão que estava mais adiante na nossa listinha, aproveitando que a gente já tinha abordado esse assunto que estabelecia distinção entre esses dois termos sintáticos. Depois, nós falamos sobre a questão número 4, em que nós percebemos questões relacionadas à semântica. A gente falou um pouco sobre artigos indefinidos, numerais e sobre a diferença de sentido em se empregar um ou se empregar outro. E vocês vão ter oportunidade de ver uma outra questão da FGV que trata desse mesmo tema, tá? Falamos, então, um pouquinho sobre artigo numeral, mostrei para vocês algumas aplicabilidades de artigos e de numerais, e depois a gente foi para número 4, né, para realmente consagrar aquilo que a gente já tinha aprendido na parte teórica sobre o assunto. Aí, essas 5 a gente tinha pulado, que eu falei, gente, eu vou demorar muito para falar sobre essas 5, então eu vou deixar para a aula que vem, porque eu vou acabar tendo que entrar dentro de um assunto que leva mais tempo para ser trabalhado. Por quê? Porque eu preciso falar para vocês sobre as figuras de linguagem. Isso consta também no edital. Então, para fazer essa questão, a gente não precisava conhecer todas as figuras de linguagem, mas o meu objetivo com esse curso é fazer de tudo, é fazer questão, é abordar temas que a gente não conseguiu abordar no curso teórico, ou então reforçar aquilo que a gente já aprendeu, enxergando aquele assunto de uma forma mais prática. Então, agora eu vou aproveitar o momento para falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem, tá? Não vou ficar muito tempo nisso, porque o nosso objetivo maior é fazer os exercícios, mas não quero deixar de falar sobre esse tema e deixar também um material para que vocês possam consultar em casa, tá? Deixei aqui para vocês, vejam só. Elipse. Elipse é uma figura de construção, é uma figura de linguagem, tá? Figura de linguagem e figura de construção é a mesma coisa, porque, na verdade, as figuras de linguagem, elas podem ser subclassificadas como figuras de construção, figuras de pensamento, figuras de sentido, mas essa subclassificação não costuma cair em prova, então não é motivo para preocupação. O importante é saber o processo que está sendo aplicado naquela frase que nós estamos analisando, ou naquela expressão, naquela palavra, tá? A elipse, embora seja uma figura de linguagem que não caia tanto em prova em termos classificatórios, por exemplo, marque a opção em que há elipse, cai muito em questão de pontuação. Inclusive, a gente já vai fazer uma questão sobre isso daqui a pouquinho. Então, o que vai ser trabalhado agora já vai servir de base para a gente fazer essa questão. A elipse consiste na omissão de uma palavra sem que haja prejuízo da mensagem a ser transmitida. Então, no corredor, alunos confiantes. No corredor, alunos confiantes. Existe algum verbo aí? Não. Mas eu consigo entender a frase de maneira plena, eu consigo entender que no corredor há alunos confiantes, existem alunos confiantes. Não houve a necessidade que o verbo aparecesse para eu entender a mensagem como um todo. Então, significa que foi feita a elipse do verbo.
A elipse do verbo acontece quando você omite esse verbo sem prejudicar a mensagem, como acabou de acontecer. Minha casa, minha vida. Eu entendo exatamente o que a propaganda, né, o que a frase publicitária quis dizer. Mas ela também não tem verbo. Minha casa é minha vida, representa minha vida ou qualquer outra coisa do tipo. Então, mesmo que o verbo não apareça, eu consigo sacar aquilo que está sendo transmitido semanticamente pela frase. Então, a elipse é isso. Eu vejo no juridiquês a elipse da conjunção que requer o Ministério Público a intimação da testemunha. Aí tudo bem. O Ministério Público requer a intimação da testemunha, né? Há muito aquela mudança de colocação das palavras. Em vez de eu dizer que o Ministério Público requer, eu digo requer o Ministério Público. Né? É comum no juridiquês a inversão dos termos que compõem a oração, o que é também uma figura de linguagem chamada de inversão ou hipérbato. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que, às vezes, as pessoas sentem um estranhamento quando elas percebem aquele que é conjunção integrante sendo omitido. Requer seja intimada. Opa, peraí. Requer que seja intimada. Cris, cadê o quê? Porque na vida real, fora do juridiquês, provavelmente eu usaria um que. Requer que seja. Por que que no juridiquês o povo coloca requer seja? Porque a omissão dessa palavra não prejudica a mensagem. E ela já foi consagrada, já foi cristalizada naquele meio. Ela não prejudica o sentido daquela mensagem que é transmitida naquele contexto. Então, tudo bem, eu não vou considerar que é um erro. É uma elipse. A elipse, então, não é um erro. É uma figura de construção muito utilizada para que a linguagem fique mais concisa. O que é concisão? É você escrever uma mensagem com o menor número possível de palavras. Então, quanto mais enxuta é a sua linguagem para transmitir uma mensagem, mais concisão aquele texto seu apresenta. Então, concisão é um elemento textual, um fator textual que consiste em escrever uma mensagem sem prejuízo semântico, com o menor número possível de palavras. E elipse é um excelente recurso para que isso aconteça, tá? Inclusive, a gente estuda naquela parte de sintaxe o sujeito elíptico. Por que o sujeito é chamado de elíptico? Porque ele é omitido e não prejudica a mensagem. Ficamos felizes. Nós ficamos felizes. Se eu omitir o nós, eu não prejudico de maneira alguma aquela mensagem que eu estou transmitindo na primeira pessoa do plural. Então, significa que a omissão do sujeito não prejudicou a mensagem como um todo. Por isso que, quando há omissão especificamente do sujeito, eu tenho a possibilidade de chamá-lo de sujeito elíptico. Tá? A elipse pode ser de qualquer termo. Quando ela se dá no sujeito, a gente chama de sujeito elíptico. Então, todo sujeito elíptico remete à elipse, mas nem toda elipse é do sujeito. Tá? Quando a elipse é do verbo, é comum que a vírgula seja empregada para marcar essa elipse. Minha casa, minha vida. O que essa vírgula está fazendo aí? Marcando a omissão do verbo. Minha casa é minha vida. No corredor, vírgula, alunos confiantes. O que essa vírgula está fazendo? Marcando a omissão do verbo haver ou qualquer outro verbo similar que consiga transmitir a mesma mensagem que a gente consegue perceber quando ele não está presente, tá? Então, aqui eu deixei para vocês justamente o minha casa, minha vida. Por quê? Porque a FGV adora perguntar aquilo que justifica o emprego dessa vírgula, e aí a gente já vai dizer que houve a utilização dessa figura de linguagem chamada de elipse. Sabe como que eu decorei isso quando eu era mais nova? Aqui não tem o P mudo? É como se o I tivesse escondido. Aí eu lembro, é aquele que tem a palavra escondida. Pode ajudar, não pode? E a zeugma? Zeugma, gente, zeugma é um tipo de elipse. Tá? Nem toda elipse é zeugma, mas todo zeugma é uma elipse. Por quê? Porque o zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de uma palavra sem que haja prejuízo da mensagem. Só que o zeugma, ele tem um objetivo específico. Ele faz a omissão para evitar a repetição da palavra.
tá? Então, a elipse de um termo qualquer é elipse. Se a elipse for realizada, for executada com o objetivo específico de evitar a repetição de uma palavra, significa que ela poderá ser chamada de zeugma. Então, Larissa é minha sobrinha, Mariana é minha filha. São os dois exemplos que eu usei aqui. Ó. Larissa gosta de doces, Mariana de salgados. Então, aqui, eu fiz a omissão do verbo gostar na segunda oração. Então, quando eu faço a elipse, isso aqui não deixa de ser elipse, viu, gente? Quando eu faço a elipse com o objetivo de evitar a repetição da palavra, eu posso chamá-la também de zeugma, tá? Só que a FGV, ela não trabalha muito com a palavra zeugma, não. Normalmente, até em construções como essas, Larissa gosta de doces e Mariana de salgados, ela pergunta direto por que a vírgula foi utilizada e acaba dizendo que a vírgula foi utilizada em virtude da presença de elipse, né? Ou em virtude do emprego de elipse, tá? Por quê? Porque toda elipse é elipse, mas nem todo zeugma é elipse, tá? Mas, de qualquer maneira, um conceito está dentro do outro. É claro que se eu perceber que há um zeugma ali, eles não vão colocar as duas opções, elipse e zeugma. E se tiver elipse e zeugma, o que eu vou fazer? Eu vou olhar. Só tem uma omissão de sujeito ou de uma palavra qualquer, como na minha casa, minha vida, então é só elipse. Aí eu olho, na opção também tem zeugma, na questão também tem uma outra opção escrito zeugma. Aí eu vou ver, opa, se essa elipse foi feita com o objetivo de evitar a repetição da palavra, então zeugma é mais certo do que elipse, porque é a sua subclassificação. Né? Então, quer dizer, o ideal é que ela não cobre isso, porque todo zeugma é elipse. Mas se ela quiser trabalhar com aquela noção do certo e do certíssimo, o zeugma, nesse caso, é a nomenclatura mais especificada, né? mais restritiva daquilo que está acontecendo ali. Beleza? Pleonasmo todo mundo conhece. Pleonasmo é a repetição de uma mesma ideia. Então, se eu disser resta-me a mim somente uma esperança, significa que há aqui a ideia relacionada à primeira pessoa do singular, não é verdade? E aqui também a ideia relacionada à primeira pessoa do singular. Resta-me a mim. Ora, se eu disse resta-me, eu não precisava mais do a mim. Se eu disse resta a mim, eu não precisaria do me. Então, significa que houve uma repetição propositada de uma mesma ideia, que aqui é relacionada à primeira pessoa do singular. Por que esse pleonasmo é considerado uma figura de linguagem? Porque eu estou considerando que essa frase foi empregada numa eventual poesia que eu elaborei. Resta-me a mim somente uma esperança, que foi dilacerada pelo Botafogo. Vamos mudar de assunto, vamos voltar para a aula. Então, resta-me a mim, se eu estivesse desenvolvendo um poema. É intencional, eu quis fazer isso. Às vezes, até na oralidade. Meu filho, eu vi isso com meus próprios olhos. É claro que se você viu com seus olhos. São meus, só podem ser próprios. Mas, às vezes, a gente faz isso na oralidade, em situações informais, para tentar transmitir aquela mensagem com a maior ênfase possível. Então, se eu deixar claro para a pessoa, até fazendo um sinalzinho de aspas, assim, né, numa situação coloquial, não tem problema. Pleonasmo é uma figura de linguagem, dependendo do contexto em que é empregado. Mas no dia a dia, no texto jurídico, num boletim de ocorrência, num relatório, que exigem a norma culta, aí a repetição de uma mesma ideia deixa de ser um pleonasmo figura de linguagem e passa a ser um pleonasmo vicioso. Por quê? Porque os vícios de linguagem são as construções que desrespeitam a norma culta de alguma maneira. Às vezes por uma questão da construção sintática, às vezes por o emprego de uma palavra ferindo as regras de acentuação, de ortografia, às vezes pela aplicabilidade semântica daquela palavra, às vezes pela obscuridade, às vezes pela construção prolixa, pelo uso de estrangeirismos, pelo uso de neologismos, pelo uso de palavras que são empobrecidas de sentido, né, plebeísmos, gírias, em textos que exigem a norma culta. Isso tudo é considerado vício de linguagem. Então, quando eu faço uso de um pleonasmo
dentro de um texto que exige a norma culta, aí sim ele passa a ser vicioso, porque ele se enquadra não no universo estilístico das figuras de linguagem, e sim no universo estilístico dos vícios de linguagem, que são incorreções da fala ou da escrita. A redundância, ele perguntou qual que é a diferença para redundância. É a mesma coisa, é o pleonasmo ou redundância. É a mesma coisa. Então, significa que eu tenho que verificar o contexto para dizer se esse pleonasmo é uma figura de linguagem ou se ele é um pleonasmo vicioso, portanto, será considerado um vício de linguagem. Só o contexto será capaz de fazer com que eu faça essa classificação de maneira adequada, tá? Criar novas ideias. Se eu tiver desenvolvendo um texto que exige de mim a norma culta e disser criar novas ideias, eu estou gerando redundância. Se eu estou criando, só pode ser nova. Criar ideias. Previsões para o futuro. Que bom que elas são para o futuro. Imagina se elas fossem do passado. Né? Se são previsões, elas só podem ser do futuro. Então, significa que se eu usar criar novas ideias, ou então se eu usar previsões para o futuro em textos que exigem a norma culta, esse pleonasmo não vai ser esse aqui. Ele vai ser um vício de linguagem, não uma figura de linguagem, tá? Aproveitando a oportunidade. Meter-se-nos-vos podem ser objetos diretos ou indiretos, dependendo da regência do verbo. Estão lembrados disso? Lhe é só indireto. O e a são só objetos diretos, como complementos verbais. Meter-se-nos-vos se mete em tudo que é canto. Podem ser objetos diretos ou indiretos, dependendo da regência do verbo. Quando eu falo resta-me a mim, pensem, resta a mim. Então, significa que esse a mim é objeto indireto. Esse me também é objeto indireto. Por quê? Porque ele se liga a um verbo que é transitivo indireto. E por que eu estou aproveitando para falar disso? Porque, tecnicamente, quando há o pleonasmo do objeto indireto, é possível chamá-lo de objeto pleonástico. Então, se eles dissessem que o a mim é um objeto indireto pleonástico, está certo. Por quê? Porque eu estou aí usando tanto uma nomenclatura sintática, porque eu sei que o me é objeto indireto, e o a mim é um objeto indireto que repete a mesma ideia que já era expressa pelo me. Então, ele é um objeto indireto repetido. Por isso que algumas gramáticas chamam o segundo pronome aí de objeto indireto, nesse caso, pleonástico, porque ele repete a mesma ideia que já era expressa pelo pronome oblíquo anterior. Não é interessante? Então, eu falei sobre 3 pontos da gramática diferentes a partir de um único exemplo. Eu falei sobre o pleonasmo, que é uma figura de linguagem, e um pleonasmo que é vicioso. O que vai me fazer estabelecer a distinção entre um e outro é apenas o contexto. Em segundo, eu acabei de contar para vocês que existe esse termo sintático que pode ser chamado de objeto direto ou indireto, aqui é o indireto, pleonástico, justamente porque ele faz a repetição de uma mesma ideia. E vocês acreditam que existem gramáticas que abordam esse tema? Colocam uma frase do João de Deus. É, porque o João de Deus, até então, ele era o João de God mesmo, né? Ai, depois que ele virou outro capeta, assim, né? Que a gente descobriu, mas o exemplo que as gramáticas dão é a vida, o vento a leva. Ele poderia dizer simplesmente que o vento leva a vida. Sujeito, verbo, complemento. Aí ele faz assim: a vida, o vento a leva. Então, a vida já é o objeto direto do levar. E aí ele coloca o a para repetir a mesma ideia. Então, esse é um objeto direto pleonástico. Só que eu não vou complicar a cabeça de vocês com isso, não, mas é só para demonstrar que quando vocês perceberem esses elementos sintáticos repetidos, eles vão receber o nome sintático como objeto indireto e pode ser que a FGV queira de vocês a percepção dessa repetição.
Aí você só vai acrescentar à nomenclatura o pleonástico. Um objeto direto que se repete é um objeto direto pleonástico. Um objeto indireto que se repete é um objeto indireto pleonástico, tá? É isso. Agora, síndeto é o quê? Síndeto é conjunção. Então, quando eu tenho vários síndetos, significa que há um polissíndeto. E falei, e tentei, e pedi, nada adiantou. Inclusive, nesse caso, é possível, de acordo com a maioria das gramáticas, fazer uso da vírgula antes do E, justamente porque a vírgula antes do E é possível quando os sujeitos das orações são diferentes ou então quando há a formação do polissíndeto, como a gente viu aqui. Também tem aquele exemplo, nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Antes do nem, que é aí a conjunção presente nessas orações, existe a possibilidade de se usar a vírgula, e se me perguntarem algo relacionado à figura de linguagem empregada ali, eu vou dizer que há um polissíndeto, porque o nem foi repetido por várias vezes. E o assíndeto é a ausência de síndeto, ou seja, a ausência de conjunção. Então, se eu pegar essa mesma construção e retirar as conjunções, como que fica a construção como um todo? Falei, tentei, pedi. A ausência de conjunções nessas orações que tecnicamente são coordenadas assindéticas pode também ser chamada de assíndeto, né? Usando-se aí a nomenclatura atribuída aos termos e construções lá na estilística, né, que é a parte da gramática responsável pelo estudo das figuras de linguagem. Bom, quando eu repito a conjunção, eu tenho um polissíndeto. Quando eu repito qualquer palavra, estrutura ou oração, tecnicamente eu chamo isso de repetição ou iteração. E aí a Cecília Meirelles tem esse poema que ilustra muito bem o emprego dessa figura de linguagem. O surdo pede que repitam a última frase. Então, ela fez aí a repetição da oração inteira justamente para sugerir semanticamente a noção daquilo que é tema do poema, ou seja, o surdo pede que repitam. O que o surdo faz? Né? Ele pede que as pessoas repitam, e aí, para sugerir isso de uma maneira concreta no poema, ela fez o uso desse recurso, que tecnicamente é chamado de repetição ou iteração. Lembrando que essa oração repetida é aquela subordinada substantiva, né? Pede isso, pede isso. Então, aqui não só a conjunção que se repete, né? Não é só um polissínteto, mas sim a oração substantiva inteira se repete no poema para sugerir essa noção de repetição, tá? Agora, o que é a anáfora? A anáfora, na parte de gramática, né, gramática pesada, naquela parte de tipos de coesão, a anáfora é aquilo que serve para retomar o que está anterior. Anáfora, anterior. E a catáfora apresenta, né, são elementos de coesão referencial. Então, a gente aprendeu isso na aula de pronomes. Quando a gente fala sobre os pronomes demonstrativos, é comum que a gente diga assim, o esse é usado como anáfora e o este, em oposição ao esse, é usado normalmente como catáfora, não é verdade? E aí eu falo para vocês, esse conceito de anáfora, ele continua existindo, só que ele é um conceito mais utilizado nessa parte de estudo de tipos de coesão. Agora, estilisticamente, se eu tivesse que classificar a figura de linguagem empregada num determinado poema, aí eu vou dizer que a anáfora, nesse contexto aqui, serve para designar especificamente a repetição de uma palavrinha só no início de cada linha, de cada verso que compõe o poema. Então, amor é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, quando eu faço a repetição desse no início de cada verso que compõe o poema, significa que houve aqui o emprego de anáfora. Daqui a pouquinho eu vou voltar a esse trecho do poema de Camões para mostrar para vocês que, além da anáfora, existe aí o emprego de outras figuras de linguagem também.